Então, né, até que enfim chegou o dia de eu contar a terceira parte da minha gravidez de trigêmeas. Então, dando uma resumida no geral, como vocês sabem, duas das minhas bebês nasceram siamesas, elas dividiam o fígado, né? Elas tinham o fígado colado, então elas tinham o fígado em comum, coladas pelo abdômen, do ossinho do peito para baixo até o umbigo. Gente, esse vídeo eu quero estar trazendo mais fotos e mais, assim, vídeos curtinhos dos momentos que eu consegui gravar com elas no hospital, da nossa rotina lá, para vocês entenderem também um pouquinho melhor o que a gente viveu lá, o que elas passou e tudo que aconteceu com elas nesse período de internação, que foram 10 meses, né? Que elas só receberam alta quando elas fizeram 10 meses de vida. A não ser a Isabela, né? Que ficou 28 dias mais ou menos internada na UTI para ganhar peso e aprender a sucção, né? A mamar. E aí veio para casa com a gente e assim a gente pôde começar a acompanhar as irmãs delas que foi transferida para um outro hospital. Então, a Rafinha e a Bibi, que são as gêmeas siamesas, né, que nasceram coladas pelo abdômen, elas foram transferidas com 13 dias de vida para o Hospital das Crianças em Vila Valqueire. Então, assim que as meninas foram transferidas, eu me despedi delas, meu marido já estava como responsável, né, acompanhando elas na ambulância e já ia ficar lá perto do hospital até eu receber alta, até a Isabela receber alta e eu poder levar ela lá para o lugar onde a gente ficou, perto do hospital. E, assim que eu cheguei na UTI, que eu me despedi das meninas, né, e subi para continuar, né, a cuidar da Isabela, para ela receber alta o mais rápido possível, eu já vi aquele papel enorme colado na incubadora, né, e nunca tinha passado por essa experiência, então, assim, surgiu muitas dúvidas, né, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, o que será que tá acontecendo, né? E aí veio uma enfermeira e ela me explicou que a Isabela teve uma apneia, né? Até então eu não sabia o que era. E ela falou assim, ela simplesmente esqueceu que ela tem que respirar. Gente, eu gelei meu coração, porque eu nunca tinha tido experiência com UTI, com bebês prematuros. Aquele sonho, né, da gente ganhar o bebê e ir para casa e estar passando por todo aquele processo. Então, assim, foi muito difícil. Eu falei, ela esqueceu de respirar, mas assim... conversando com uma psicóloga que me acompanhou, que foi, assim, sabe, um anjo na minha vida, ela falou assim, olha, ela sentiu a falta das irmãs aqui, porque enquanto elas estavam na UTI, as três, tava a Isabela numa incubadora, as duas que estavam coladas estavam numa incubadora do lado da Isabela, só que com toda essa transferência, com o meu emocional muito abalado, né, então assim, nossos bebês também sentem, né, ainda mais eu tendo que pegar ela no colo, transferindo essas emoções para ela. E aconteceu esse episódio, né, dela ter tido essa apneia. Mas graças a Deus, né, a enfermagem, os médicos entrou com medicação, deu tudo certo. Ela teve mais 2 apneias, se eu não me engano, mas logo passou. E se aproximar dos dias, ela aprendeu a sugar, graças a Deus. Depois eu vou fazer um outro vídeo contando sobre a amamentação, que foi um momento também tenso, porque quem é mãe sabe que amamentar não é aquele negócio de novela, de filme que a gente vê, que é tudo lindo, maravilhoso. Tem uns porém, né? Mas eu vou trazer um outro vídeo explicando sobre a amamentação de trigêmeas, né? E eu vou explicar tudo pra vocês, tudo certinho no próximo vídeo. E foi uma cirurgia também que precisou de todos os médicos, né, os enfermeiros, todos os envolvidos estudarem o caso para ver o que era melhor, a posição melhor. Até então tem até uma matéria que saiu do Fantástico sobre elas, né, que o doutor estava explicando que fizeram até bonecos parecidos com os bebês recém-nascidos mesmo, né, para simular todo o processo da cirurgia, né, para que ocorresse tudo bem. Claro que sim, eles foram totalmente sinceros com a gente, né? Então eles explicaram desde o começo todos os riscos, todas as consequências, tudo que poderia acontecer. A gente já estava ciente de tudo, mas também a gente tinha uma fé
grande, né? De que tudo ia dar certo. A gente tinha uma rede de apoio tremenda de pessoas que nos conheciam, de pessoas que não nos conheciam, mas que já estavam sabendo da nossa história. Então, assim, pessoas que estavam de todas as religiões, que estavam em orações por elas, né? Por mim, pelo meu marido, pela Isabela, que já estava com a gente em casa. Então, assim, a gente teve uma rede de apoio muito grande. E também, assim, dos próprios enfermeiros e doutores de lá, né? Que conversavam muito com a gente, que também passavam muita fé. Então, os médicos marcou a cirurgia, né? Um dia específico, né? Só que não aconteceu. Um dia antes da cirurgia, da data que eles iam realizar a cirurgia, a Gabriela apareceu com pneumonia, né? Elas não tinham saído hora nenhuma do hospital, sempre ali na UTI. Mas, assim, é contato com muitas crianças, é aquele ar, né, tudo. E ela apareceu com pneumonia. Eles já tinham entrado com medicação e só tava na Gabi. Mas como o sangue de uma circulava no corpo da outra, a Rafaela já tinha começado a apresentar também. Então, as duas começou com medicação e a cirurgia da separação foi cancelada e não tinha uma data prevista. E mais uma vez a gente entra em oração, né? E aí, graças a Deus, saiu a data da cirurgia delas. Então, a cirurgia de separação delas aconteceu no dia 5 de julho de 2019, né? Elas nasceram dia 3 de fevereiro de 2019, quando completou 5 meses, né? Que foi no mês de julho, elas fizeram a cirurgia de separação. E eu me lembro que dia 15 de julho, né, elas passou por todo o processo da intubação, elas ficaram sedadas, né, até mesmo porque bebezinho, elas não iam entender, né, que tinha que ficar paradinha para poder cicatrizar direitinho, para não abrir os pontos. Então, assim, foi um processo bem difícil, porque elas ficaram sedadas por uns dias e com o tempo eles foram diminuindo a sedação até elas poderem acordar. Mas mesmo com a sedação, a Rafaela é uma menininha, né? Uma bebê hoje, bem agitada, como sempre foi. Então, assim, mesmo com a sedação, eu lembro que as doutoras ficavam, as enfermeiras ficavam pé com ela, né? Porque elas não paravam, ela ficava mexendo o braço assim, mesmo com os olhos fechados. Ficava mexendo muito a perninha, uma das perninhas, e com sedação. E eu lembro também que eu tinha que evitar falar com ela. Porque mesmo que quando eu chegava no quarto, quando eu encostava ali perto da caminha dela e falava com a Rafaela, mesmo ela sedada, ela ficava tentando abrir o olho, então ficava revirando os olhos e mexendo muito a mãozinha, e ela precisava, né, ficar tranquila. E, então, assim, o máximo que eu podia fazer era chegar ali perto, fazer um carinho de leve, mas se ela escutasse a minha voz, pronto, já começava a querer, sabe, mexer mesmo com um alto grau de sedação. Já a Gabriela, ela, assim, ela manteve o tempo todo mesmo, assim, dormindo. O tempo que ela ficou sedada, ela não teve movimento nenhum e também, assim, me assustou um pouco, né, porque foi uma mistura de sentimentos, né, ver elas pela primeira vez separadas e mesmo assim ainda não poder pegar no colo, então também, assim, mexe muito com a gente,
e ver a Gabriela totalmente parada, sem nenhuma reação, sem nenhum movimento, eu entendi que ela estava sedada, mas assim, mexe muito com a gente. Muito pequenininhas, né? Passar por aquilo tudo. É 15 de julho, então, no mesmo mês que elas fizeram a cirurgia, eu consegui pegar pela primeira vez uma delas separadas, né? Depois da cirurgia, depois que foi feita a cirurgia. A primeira a ser desentubada, né? A conseguir começar a respirar sozinha foi a Gabriela. Ela manteve mais quietinha durante o processo da sedação, da recuperação. Foi um momento tenso, né? Todo dia a gente chega ali naquela UTI e perguntar, né? Como elas tinham passado a noite, como elas estavam evoluindo. E a gente sempre escutava que estava estável e que tinha que ter paciência, mas essa palavra estável para mim não entrava na minha cabeça, né? A gente quer o melhor logo, né? Foi uma prova, assim, de fé, sabe? Foi uma prova de fogo que a gente passou, de exercer a paciência ali, né? Então também vou deixar mais uma foto de quando eu consegui pegar uma delas separada pela primeira vez, que foi a Gabriela. Foi uma mistura de emoções também, porque eu consegui pegar a Gabriela, que já tinha... que foi a primeira vez que eles tinham tirado o tubo, né? Desentubado ela. E ela conseguiu respirar sozinha, sem ajuda de aparelho, depois da cirurgia. E ali foi uma mistura, porque metade de mim estava super mega feliz que a Gabriela estava evoluindo, mas quem é mãe de mais de uma criança sabe que nosso coração fica dividido, porque eu estava vendo a Rafaela que ainda estava respirando com a ajuda de aparelho, né? Então, assim, eu tentei o meu máximo, transmitir toda a minha alegria, toda aquela emoção pra Gabi de ver que ela tava feliz, mas sabe quando você fica assim, ai, ainda tem mais uma, ainda tem mais uma etapa, né? Tem mais uma criança, tem a minha outra filha que precisa estar aqui com a gente comemorando isso também, né? E a todo momento Deus falando comigo, paciência, eu estou cuidando de tudo. Então, assim, foi uma prova, gente, foi uma prova de fé, uma prova de fogo tremenda, porque a gente tinha lido já muitas histórias, muitos casos de que em cirurgia de separação de siamesas, uma ou as duas ficavam com sequelas, uma só sobrevivia. E a todo momento também, assim, foi passado isso pra gente, que poderia apenas uma sobreviver. Então, assim, é muito difícil, eu não conseguia lidar com essa informação. E quando uma evoluía a mais que a outra, eu já ficava assim, ai meu Deus, não, uma não, tem que ser as duas. E já que aquela oração que você faz assim, Senhor, faz a tua vontade, mas por dentro assim, seu coração rasgando, cortando, para Deus deixar as duas, né? E gente, que ingenuidade minha, né? E gente, que inocência minha, né? Porque Deus, ele sabe tudo que se passa no nosso coração, né? A nossa boca pode falar as palavras mais lindas, né? Quando você vai fazer uma oração, você pode pensar e falar o que você quiser, pensar no que você vai falar. Mas ele leu seus pensamentos, ele leu seu coração. Então, ele sabia do meu grande amor, da minha grande vontade de as duas sobreviver. E Deus é Pai, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Então, assim, Ele ia entrar com as providências como Ele entrou com as providências e as duas iam sobreviver. Mas a gente, como humano, né, como
falhos, a gente fica naquele... A gente tem hora que a gente perde o chão, perde a nossa fé. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando uma doutora chegou perto de mim e ela falou assim, o que foi, sabe? Não tá feliz? Porque a Gabi tinha evoluído, né? Eu falei, nossa, eu tô muito feliz, mas assim, eu tô um pouco preocupada, porque a Gabi tá evoluindo e a Rafa ainda não, né? Ela ainda tava no processo de estar entubada. Aí ela sentou, né, com toda a paciência, assim, ela foi um anjo pra mim também. Ela conversou comigo, ela, olha, elas são trigêmeas, né? Porque incluiu até a Isabela. Elas são trigêmeas, mas cada uma é uma. Você vai ver que cada uma tem uma personalidade e é verdade. Cada uma tem o seu jeito, cada uma tem suas manias, cada uma tem seus gostos. E eu espero mostrar tudo pra vocês aqui também, vários outros vídeos pra vocês verem a personalidade de cada uma. Vocês vão perceber o jeitinho de cada uma. E ela falou assim, quando elas estavam juntas, né, quando elas estavam acoladas pelo abdômen, o que uma sentia, seja assim de dor, ou se pegasse alguma bactéria, alguma infecção, por elas estar coladas, dividindo o mesmo sangue, né, a circulação, a outra pegava. Só que agora é cada uma por si, foi separada elas, né? Então, assim, cada uma vai ter o seu tempo, né? O tempo da Gabi chegou agora, dela ser desentubada, e o da Rafaela vai chegar. É porque agora elas estão separadas e cada uma vai ter o seu momento de agir, de reagir a tudo que elas estão passando agora, todo esse processo. Então, assim, haja paciência, né? Porque vem várias dúvidas na nossa cabeça, vem muito medo de não dar certo, de não acontecer como a gente está planejando, né? Mas é aquela história, né? Os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando a gente menos esperou, 2 dias depois, a Rafaela conseguiu também ser desentubada, né? Começar a respirar sem a ajuda dos aparelhos, graças a Deus. Elas conseguiram, então, se recuperar bem, né? Claro que, assim, teve dias que elas davam um passo, dias que elas davam 2 passos, dias que elas voltavam um pouquinho atrás, mas, assim, é um processo lento mesmo. Elas eram apenas bebês de 5 meses, né? Passou por uma cirurgia grandiosa de 8 horas, com 50 profissionais envolvidos. É uma cirurgia muito complexa, né? Então, se pra gente que já somos adultos, né, é complicado, imagina para um bebezinho desses tamanhos, né? E os pontos da Rafaela abriu também, chegou a dar uma inflamada, mas graças a Deus também, tudo que foi aparecendo de empecilho, algum obstáculo, graças a Deus, assim, os médicos, a enfermeira e toda a equipe envolvida conseguia reverter, e aí elas conseguiram receber alta da UTI. Só que tinha um porém que as danadinhas nos apresentou. As meninas, quando nasceu, tanto a Isabela como as gêmeas, assim, a mesas, né, a Rafa e a Gabi, elas não tinham o reflexo da sucção, né? Elas não sabiam sugar peito, mamadeira, chupeta, qualquer coisa, elas não sabiam, por ser muito prematuras. Com a Isabela, nesses 28 dias que eu fiquei internada com ela, que a Isabela foi que nasceu sozinha, eu fui, assim, recebi uma rede de apoio do hospital da maternidade escola para a Isabela começar a aprender a sucção. Então a Isabela já começou a pegar o peito, só que demorou esse período de quase 1 mês para ela aprender a mamar. Só que as meninas, eu não tive esse contato com elas. Elas começou já direto por sonda, né? O leite delas passava direto por sonda. E foi assim, muito difícil também, né? Todo esse processo com elas. Então, e elas começaram a mamar por sonda, elas tinham um refluxo muito grande, assim, delas estar aqui e fazer aquela ânsia, o vômito, e lá na frente mesmo, e muito longe do que elas estavam, sabe? Tinha gente que passava, assim, no corredor e quase atingia eles, porque era um refluxo muito forte que elas tinham, e não era só uma, eram as duas. E por esse tempo, nesse tempo de 5 meses, que elas só se alimentavam por sonda, a boquinha dela, né, elas ficaram muito sensíveis. Então, assim, eu lembro que eu peguei uma chupeta,
fui passar assim, aqui, no lábio da Rafaela, no lábio da Gabi, e elas já começaram a fazer ânsia de vômito. Eu não tinha nem chegado a colocar dentro da boquinha delas, só passei aqui no lábio. E ela já fez ânsia de vômitos, e a Gabi, eu acho que tinha acabado de mamar, já tinha vomitado horrores. Então, assim, novamente vai aquele negócio nos assustar, né? Que eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí foram feitos outros exames para ver como é que estava o sistema dela digestivo, né? Como estavam os órgãos lá por dentro, por que elas tinham tanto esse refluxo, né? E era um refluxo muito forte, muito grande, sabe? Elas tinham uma sensibilidade e eu também, como mãe de primeira viagem, assim como eu nunca tinha tido contato com um bebê prematuro, com uma UTI, eu nunca tinha tido contato com um refluxo daquela maneira. Eu não sei se tem mamães aí que já passou pelo processo de bebês com refluxo assim, porque assim, eu sei que tem bebês que têm refluxo, mas igual delas eu nunca tinha tido contato, sabe? Elas tinham muita sensibilidade na boca e não sabiam sugar, não tinham reflexo da sucção e aquele vômito assim, anormal pra mim, sabe? Me assustava demais. Dava para perceber também o desconforto delas, assim que elas acabavam de mamar, como é que elas ficavam, sabe? Elas ficavam se remexendo para lá, se mexendo para cá, mesmo dormindo, o refluxo vinha e elas vomitavam e elas ficavam gemendo, sabe? Aquele negócio acabava comigo, porque a gente que tem refluxo grande, a gente sabe que é uma queimação terrível, imagina para um bebezinho pequenininho daquele, né? E acabava comigo vendo elas se mexer para cá, se mexer para lá e logo vinha o vômito. Elas acabavam de mamar, vinha o vômito logo em seguida. Por conta disso, elas não receberam alta, né? Elas receberam alta da UTI para ir para o quarto, né? Então a gente estava no 9º andar do hospital, a gente desceu para o 5º andar, no 5º, no 6º andar, que a gente permaneceu por mais 5 meses. Nesses 5 meses, eu, né, meu marido, toda a equipe da fonodióloga, né? Toda a equipe da nutrição, nutricionistas, todo mundo, uma rede de apoio geral de doutores, de enfermeiras, trabalhou junto comigo, junto com meu esposo, para a gente poder melhorar essa situação, né? E elas receberem alta logo para casa. Então, também eu tenho várias fotos, vários vídeos delas aqui, quando a gente começou com a introdução alimentar. Elas começaram com a introdução alimentar pelo fato de só de relar o bico, né, de mamadeira, de chupeta na boca delas, elas já terem essa ânsia de vômito. Então, assim, a gente já pegou todas as possibilidades, né? A gente trabalhou com olfato, com tato, para elas poderem conhecer, ter esse novo conhecimento do que é alimentação, do que é comida, do cheiro das coisas, porque até então, nesses 5 meses de vida, tudo que elas conheciam era a UTI, era aquelas paredes. Mesmo elas descendo para o quarto, elas ainda não tinham contato com o mundo aqui fora, né? Igual a Isabela que já tinha. Eu tô fazendo café, ela mesmo pequenininha tá sentindo o cheiro do café. Eu tô fazendo almoço, mesmo ela pequenininha, ela tá tendo contato com várias coisas, com o ambiente, com vários cheiros, né? Com tudo aqui fora, com esse mundo. E elas não tinham essa noção, não tinham esse contato. Então elas precisavam disso. Mas como fazer isso? Como trazer esse mundo que a gente vive aqui? Como trazer esse cheiro, esses sabores para dentro de um quarto do hospital? Náuseas. Gente, a dieta da Maiara tá em 2 horas, né? Se não for assim mesmo. Se não for assim, ela chama o Raul. Chama o Raul, muita coisa. Liberei a dela também, tá? Eu sei que vocês estão curiosos para saber como foi essa rejeição alimentar que elas tiveram, como a gente trabalhou, né, em função disso, como a gente conseguiu reverter a situação. Claro que foi com uma ajuda, assim, de vários profissionais, e eu vou falar um pouquinho sobre eles também, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, para esse não ficar tão longo, porque quando eu pego para falar, eu vou embora.
é aquele negócio, né? É pegar um cafezinho, sentar mesmo e ouvir, porque é a história que não acaba mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Muito obrigada por cada visualização. Muito obrigada por cada inscrito, sabe? Nosso coração agradece demais. Venha conhecer a nossa família, nosso cantinho, né? Astri, que também são demais. Eu vou fazer, se Deus quiser, vários vídeos. Logo também vai ter vídeo da nossa rotina, de como eu me viro sozinha com elas, né? Agradecemos a cada curtida, né? As Tri estão muito felizes, estão muito empolgadas também com o canal, mesmo elas pequenininhas, né? Elas vão fazer 3 aninhos, mas eu converso demais com elas e eu deixo elas curtirem o máximo, né? Não exponho elas muito assim a telas, né? Que eu sei da importância da infância, do quanto é importante a criança brincar. Então, isso que eu quero trazer para vocês, né? O que elas brincam, né? Aqui a gente mora numa área assim mais de sertão mesmo, né, de fazenda. Então, assim, elas têm contato com muitos animais, com terra mesmo, e eu quero mostrar a nossa rotina para vocês ainda. E no próximo vídeo, então, eu vou estar também contando essa nossa experiência de como foi o processo alimentar delas, né? Como a gente trouxe esse nosso mundinho, né, esse cheiro, essas descobertas, essas cores, nossos alimentos, né, para dentro de um hospital, para dentro de um quarto de hospital. Como elas descobriu isso ainda internada. Então, gente, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, que assim que tiver vídeo, você já corre lá, já curte, já comenta, já compartilha. Se tiver alguma experiência de alguma mamãe que queira compartilhar também com a gente sobre o processo do refluxo, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida específica que queira que eu traga no próximo vídeo, deixa nos comentários. Beijos nossos. Tchau!